E aí, gente? Sejam bem-vindos à nossa aulinha de ótica da visão. Só para lembrar, a gente já estudou algumas coisas dentro de ótica geométrica, como, por exemplo, a parte de espelhos esféricos. A gente viu espelho côncavo e convexo. A gente depois viu refração. Depois a gente viu lentes. E aí a gente terminou falando sobre o método analítico para lentes. Agora, a gente entra propriamente na prática, porque eu, e acredito que muitos de vocês aí, devem usar uma lente corretiva. Se você aí tem miopia, astigmatismo, hipermetropia ou qualquer outra doença no seu olho, você precisa da ótica da visão para viver. Aí você que não tem nenhuma dessas doenças, que tem o olho perfeitinho, está pensando, então dane-se, não preciso ser tão grato assim à ótica da visão. Mas na verdade, galera, você tem uma lente dentro do seu olho nesse exato momento. Uma lente que qualquer olho humano que consegue enxergar possui, que é o chamado músculo cristalino. Se você reparar o músculo cristalino, que é essa estrutura aqui pintada de rosa, desenhada de rosa, na verdade, essa estrutura, ela funciona como uma lente convergente. Se você reparar, ela tem as bordas finas, característica muito parecida de uma lente convergente, que tem por objetivo fazer com que os raios convirjam. Então, olha que esses raios aqui, azul claros, que estão chegando. Os raios chegam e quando passam por essa lente, por esse músculo, eles acabam indo um de encontro ao outro e vão acabar se encontrando em um lugar muito específico. Um lugar que você, que possui o olho perfeito, você tem exatamente esse formato aqui, onde os raios vão se encontrar exatamente na sua retina. Retina é como se fosse o projetor da nossa sala de aula. A gente tem a imagem colocada na frente de uma lente, que é o projetor, e os raios saem e se projetam na parede. A retina é como se fosse isso. Os raios vão se projetar lá na retina e o nosso cérebro interpreta isso como pulsos elétricos. Aqui, em alguns esquemas, vocês vão encontrar a parte elétrica, algumas células ópticas aqui atrás que vão enviar os pulsos elétricos para o cérebro interpretar essa imagem. Só que para nós aqui eu vou manter o sistema mais equilibrado, mais leve. Então, a retina é essa superfície, esse anteparo de projeção onde os raios devem se encontrar. Só que pode acontecer de a pessoa não ter exatamente essa configuração. Quem tem essa configuração é quem tem o olho perfeito, onde o raio entra pela pupila, que é essa bolinha pretinha que tem no seu olho, que aumenta ou diminui dependendo da intensidade de luz. A íris é a parte colorida, no caso de quem tem olho escuro é a parte preta do seu olho também, a pupila acaba ficando um pouco escondida no meio da sua íris. E essa é a configuração de quem tem um olho perfeito. Mas galera, se você não tem um olho perfeito, se você tem, por exemplo, a doença chamada de miopia, o que acontece é que o seu olho, na verdade, ele é mais achatado na vertical, ele fica mais horizontal. Não é esse caso esdrúxulo aqui, tá? Eu só coloquei pra gente poder enxergar direitinho como é que isso aparece. Eu coloquei aqui uma circunferência perfeitinha, onde seria o olho perfeito. Mas você, míope, que está vendo isso, você na verdade tem um olho como esse pontilhado aqui. É claro, de novo, está exagerado para a gente poder enxergar a diferença. Mas a ideia é essa. Você tem um pouco mais achatado na vertical, você tem o seu olho mais horizontal. E olha o que acontece. O seu músculo cristalino que está aqui vai fazer ainda assim os raios de luz virem aqui, entrarem pela sua pupila e vão fazer esses raios baterem onde deveria estar a sua retina. Então, eles vão meio que para cá, O cristalino vai fazer esse trabalho de fazer os raios se encontrarem. Agora, galera, se o seu olho não é perfeito, se você tem esse olho achatado, se você tem miopia, os raios estão convergindo cedo demais, porque a sua retina deveria estar aqui,
Mas se ela não está aqui, o seu cérebro vai receber esses raios completamente aleatórios. Ele não vai conseguir interpretar a imagem de maneira nítida. É por isso que você vê embaçado. Você que tem miopia vê embaçado porque os raios se convergem antes do que deveria. A sua retina está muito longe ainda. Então, para poder consertar esse problema desse seu olho achatado, o que acontece é que a retina está mais longe do que devia. Assim, os raios convergem cedo demais. Para consertar, usamos lente divergente. Por que uma lente divergente, galera? Porque se eles estão convergindo rápido demais, se eu coloco uma lente divergente na frente para consertar isso, eu faço os raios se afastarem um pouquinho mais. Então eles não vão convergir tão rápido assim. Eles vão demorar um pouco mais, porque a lente ajudou esses raios a se divergirem um pouquinho mais. Esse pouquinho mais que essa lente faz os raios se divergirem é o suficiente para fazer com que os raios cheguem exatamente na sua retina. O objetivo é fazer os raios chegarem na retina para o nosso cérebro poder interpretar essa imagem. Se a configuração é não bater exatamente na retina, se está batendo antes, então eu coloco uma lente divergente para fazer os raios divergirem um pouquinho mais, e aí sim eles vão demorar um pouquinho mais para finalmente chegar e bater exatamente na sua retina. Tudo bem? Então você que é míope vai usar a chamada lente divergente. Show de bola? Então, vamos ver daqui a pouco como é que é o problema da hipermetropia.